Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão de bauru, tá? Vamos aos ingredientes. Eu já coloquei aqui 5 colheres de açúcar e 100 gramas de fermento, ó, tá? Pra ir adiantando já o processo. Vocês vão misturando o açúcar e o fermento fresco que eu uso até ele ficar essa consistência, tá? Mexe bem, vai demorar dois minutinhos vocês mexendo bem, unindo o açúcar com o fermento, tá vendo? Agora vamos lá. Vamos usar 3 ovos. Mexe bem. Depois a gente coloca meia xícara de óleo. E agora vamos adicionar 500 ml de água morna. Eu coloco 1 minuto no micro-ondas e já é o suficiente. Agora eu coloco 1 colher de sopa de sal, diluo bem. E agora a gente coloca a farinha de trigo aos poucos. Vamos mexendo. E vai adicionando aos poucos. Quem quiser, em vez dos 500 ml de água, pode adicionar 500 ml de leite também. Fica melhor ainda. Sempre mexendo bem e vai adicionando. Normalmente eu sempre uso mais de 1 quilo de farinha de trigo para essa receita. Nunca faça um pão com 1 quilo apenas de farinha de trigo, porque sempre a gente acaba precisando de mais um pouquinho. Bom, agora é só sovar bem. Sova bem durante uns 5 minutinhos e daqui a pouquinho eu já volto para vocês. Voltando, meninas, já sovei a massa. Esse é o ponto em que a massa não fica grudando, tá vendo? Ela fica bem macia. E sempre quando vocês forem sovando a massa, jogar um pouquinho de farinha de trigo embaixo e ir sovando. Como eu estou sozinha hoje, tá difícil para gravar o vídeo, mas tá dando. Tá vendo? A massa fica bem fofinha, bem levinha. Aí agora é só colocar para descansar. Eu jogo um pouco de farinha de trigo na bacia mesmo que eu fiz a massa. E deixo ela descansando por em média de 1 hora mais ou menos. Ou até dobrar de tamanho, depende muito do tempo. Coloco um pano em cima e coloco para descansar. Voltei. Olha como a massa dobrou de volume.
tá vendo? E ela fica super fofinha. Vamos ao recheio. Presunto e queijo, tomate e orégano. Farinha de trigo ali, que eu já polvilhei a mesa para mim poder jogar a massa. E gema batida. A forma que eu uso essa forminha de pão, eu unto com um desmoldante que eu faço, que é óleo com farinha de trigo. É 1 xícara de óleo e 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Mexo bem e uso o pincel para untar as forminhas, tá? Agora eu vou colocar a massa na bancada. Ó, tá vendo? Tem que passar a farinha de trigo para não grudar, mas mesmo assim ainda gruda. Aí eu vou repartir. Tem gente que reparte em 4, eu reparto em 5, tá bom? Já volto. Olha como que eu faço para separar a massa. Aí eu pego uma faca e corto em 5 partes. Eu dividi em 5 partes. Se preferir, pode dividir em 4. Quem tiver balança pode pesar também, mas como eu meço a olho, eu tenho balança, mas eu meço a olho mesmo, né? Aí eu já separei. Agora vamos abrir. A massa aberta, para abrir a massa eu uso esse rolo, ou qualquer outro rolo que tiver, tá? Agora vamos ao recheio. Como eu disse para vocês, o pão de Bauru é presunto, queijo, tomate e orégano. E aí vocês colocam a quantidade que vocês preferirem. Agora vamos fechar. Para fechar, é só ir enrolando. Vai enrolando. E agora é só colocar na forma. O pão ficou muito grande para aquela forminha. Aí eu coloquei nessa daqui mesmo. Agora é só pincelar a gema batida e eu coloco um pouquinho de água para ela ficar mais fácil de ser aplicada no pão, tá? Ó. Passou a gema, pode jogar um pouquinho de orégano por cima. Esperar descansar por uns 20 minutinhos para crescer mais um pouquinho e colocar no forno para assar a 210, 240 graus, até ficar moreninho. Os pães já cresceram, aí agora é só a gente colocar para assar. É um forno de médio de 240 a 210 a temperatura.